Você com certeza conhece algum casal que não tem filhos. Isso porque a cada 5 famílias no Brasil, uma optou por ser formada apenas por 2 pessoas. E tem mais. Um estudo da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, aponta que em 1970 a mulher brasileira tinha em média 5 filhos. O último levantamento, que é de 2013, é de 1,8. O planejamento familiar é o tema do fórum de hoje. A Lei 9.263, de 96, trata do planejamento familiar. No artigo 1º, deixa claro que cada cidadão é livre para escolher o método que achar melhor. Logo em seguida, no parágrafo único do artigo 3º, determina que o SUS deve estar disponível para a família em todas as etapas deste planejamento, o que inclui a contracepção. Já o artigo 10 fala das possibilidades de esterilização e estabelece algumas exigências para que homens e mulheres sejam atendidos, como a necessidade de que o interessado tenha mais de 25 anos de idade e pelo menos 2 filhos. A lei tem vários outros artigos interessantes que vão ser discutidos no programa de hoje. Continue com a gente e seja muito bem-vindo ao Fórum. O Fórum recebe o advogado e mestre em Saúde Global e Diplomacia da Saúde, Jordão Horácio, e também a chefe da Unidade Materno-Infantil do Hospital Universitário de Brasília, Lisandra Paravidini Sasaki. Bom, obrigado pela presença aqui dos dois. E eu começo perguntando o seguinte: por que uma legislação que trate de planejamento familiar, Jordão? Primeiramente, devemos frisar que a figura do planejamento familiar é tão importante que ela tem amparo constitucional. Lá na Constituição Federal, no artigo 226, no parágrafo 7º, está colocado que o planejamento familiar ele é de livre decisão do casal, sendo que compete ao Estado fornecer os mecanismos educacionais e científicos necessários para alcançar esse direito, sendo vedada qualquer forma de coerção pelas instituições oficiais ou privadas. Tudo isso amparado pelo princípio da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável. Posteriormente, já em 1996, veio a Lei 9263, justamente para regulamentar de forma precisa essa figura do planejamento familiar. E lá no artigo 2º deixa claro que o planejamento familiar se trata de um conjunto de ações voltadas para a regulação da fecundidade, tanto para a sua constituição, quanto para a sua limitação ou aumento da prole pela mulher, pelo homem ou pelo casal, sendo vedada a utilização desse mecanismo como forma de controle demográfico. Então, aqui nós já temos uma primeira observação a fazer sobre esse tema, porque geralmente nós entendemos o planejamento familiar só como a contracepção. E não, também refere-se à concepção. Ele deve ser compreendido na sua forma ampla, que inclui essas duas dimensões. No hospital, Lisandra, isso é muito procurado? Como é que funciona isso ali no dia a dia? É bastante procurado. As pacientes, elas procuram um ginecologista obstetra não só para concepção, para o pré-natal, mas também para contracepção. E hoje em dia nós temos diversos métodos para contracepção: irreversível, reversível, hormonal, não hormonal. Então, numa consulta médica, numa consulta ginecológica, a gente precisa explicar e orientar esses métodos aos pacientes. E o que é básico? Quais são os direitos, deveres? Quando que se pode fazer, quando não pode fazer? Os métodos reversíveis, existem vários, estão todos de fácil acesso, alguns com um custo maior, outros com custo menor. Alguns são fornecidos pelo Sistema Público de Saúde, como os anticoncepcionais orais, os anticoncepcionais injetáveis, o DIU, o dispositivo intrauterino de cobre, que dura até 10 anos, né? Então tem a camisinha masculina, a camisinha feminina, esses todos são fornecidos pelo Sistema Público de Saúde, o SUS. A gente tem também os outros métodos hormonais reversíveis, como anel vaginal, implante subdérmico, DIU medicado, que são possíveis, né, e são de muito boa escolha e com uma taxa de eficácia muito boa. E existem os métodos irreversíveis, que seria a vasectomia e a laqueadura, que são esses que foram falados ali na nossa reportagem. Agora, para esses há regras, né? Não é em qualquer momento. Não, as regras são claras. A lei do planejamento familiar coloca que o homem ou a mulher deverá inicialmente ter 25 anos ou 2 filhos.
para poder submeter esse mecanismo de esterilização voluntária. E é importante observar que deve existir nesse contexto a figura do termo de consentimento livre e esclarecido, um documento assinado tanto pelo paciente quanto pelo médico, né? E um intervalo de 60 dias entre a assinatura desse documento até a realização do procedimento da esterilização, para evitar que, né, tentar mitigar os efeitos que são danosos, no sentido de que a esterilização, em regra, ela é permanente, né? Então, pressupondo que esse paciente pode, né, mudar de ideia, a lei coloca esse interstício temporal justamente para resguardá-lo. E é importante observar que tem alguns requisitos, por exemplo, não pode ser realizado em regra durante o parto, né? Justamente porque a lei coloca que é um momento em que a mulher está numa situação de vulnerabilidade. Então, tem que se respeitar esse momento e, em regra, não pode ser realizado, no caso, o procedimento da laqueadura durante o parto. Isso é uma dúvida, Lisandra? Muito grande. Na hora ali, as mulheres cobram, eu imagino. Sim, e muitas acreditam e acham que tem o desejo de não ter filhos e que o médico poderia fazer a laqueadura no momento do parto em qualquer paciente. E a gente realmente tem essa legislação que regulamenta isso. A gente tem uma exceção, que são no caso de cesarianos, de partos cesarianos sucessivos, em especial após a terceira cesárea, pelo risco de vida materna ou pelo risco de óbito fetal, pela rotura do útero. E isso, a legislação tem essa exceção. Mas os outros casos, a gente realmente não está liberado para fazer nem pós-parto e nem pós-aborto, né? Tem que ter esse espaço de 60 dias. A lei fala ali em planejamento familiar, né? Não é para diminuir o número de filhos, para que não tenha mais, nem para que tenha muitos. Também não pode ser controle, como você falou ali no comecinho, é para que as pessoas possam se planejar. Hoje o brasileiro está planejando melhor sua família? O que vocês avaliam? Sim, hoje o brasileiro está planejando melhor, a gente tem as estatísticas que mostram, né? E são por diversas causas, mas em geral, maior acesso à saúde, maior acesso à educação. Hoje em dia a gente tem educação sexual em várias escolas, né? Conversando sobre contraceptivos, sobre todos esses métodos. A gente tem a estratégia saúde da família, tentando chegar até as populações mais carentes, né? Porque, como você falou, essa média tem diminuído com o passar dos anos, mas vamos lembrar que é uma média. A gente ainda tem algumas regiões do Brasil que ainda estão com uma taxa de fecundidade maior, né, do que o planejado. Então, o norte em especial tem uma taxa de fecundidade alta, ainda o norte e o nordeste, que a gente precisa atingir. E lembrar ainda que essa taxa de fecundidade é uma média, mas que dentro dessa média a gente tem uma taxa de gestações em adolescentes muito grandes. Então, a gente chega quase 20% dessas gestantes, elas são 19 anos ou menos. Então, é também uma coisa que a gente precisa trabalhar na saúde pública. Ou seja, 1/5 das brasileiras que têm filhos tem ali 19, 20 anos. Isso, é um número altíssimo, 19 imagino. anos é muito alto, não é esse o adequado. E ali no dia a dia, Lisandra, o que você vê? Atrapalha os estudos, o trabalho? O que acontece? É uma adolescente, né? Está no final da adolescência, mas é uma adolescente? Exatamente. Muitas delas, elas saem dos seus estudos, né? Não permanecem nos estudos para cuidar dos seus filhos. Elas saem da zona de trabalho, né? Elas muitas vezes não conseguem um trabalho porque têm que cuidar dos seus filhos. Então, elas acabam sendo prejudicadas por essa gestação não planejada. É claro que dentre essas, algumas são planejadas, né? Mas existem um grande número aí, a gente acha que mais de 75% dessas gestantes da adolescência são não planejadas. Então, a gente precisa atingir esse número de pacientes. E na média são pessoas de baixa renda ou não? O último trabalho mostrou que 53% delas são de baixo nível social, são pacientes que não têm ainda o 2º grau completo e tem pacientes com raça negra e pacientes que ainda não têm acesso à saúde adequadamente. Ou seja, Jordão, tem que chegar nessas pessoas, né? O recado tem que chegar nessas pessoas. Exatamente. Você percebe que essa é uma situação que o Brasil está alinhado com os demais países em desenvolvimento, né? Que passam por essa transição demográfica, mas que ainda existem disparidades internas, né? Então, você tem um número que é óbvio que a baixa fecundidade, ela já é uma realidade para grande parte das famílias brasileiras, mas a gente tem disparidades em várias regiões do Brasil, em várias classes sociais. Então, isso deve ser trabalhado, uma vez que os direitos sexuais e reprodutivos, cada vez mais, vêm sendo buscados, né, pela sociedade civil organizada, pelas mulheres, para poderem se valerem de tudo aquilo que o texto constitucional oferece para elas. Agora, como é que a gente poderia chegar
nessas pessoas efetivamente? A gente falava em educação, saúde, campanhas, talvez. Como é que se atingiria essas pessoas? Tudo isso, né, um conjunto de ações. O Ministério da Saúde tem trabalhado bastante com isso. Eles têm atingido, tem sido feito muitos trabalhos e muitas publicações sobre isso, sobre gestação na adolescência. Então, tem sido muito falado sobre isso atualmente, principalmente depois dessas últimas estatísticas do IBGE, mas o que precisa muito, além do planejamento na parte, se comunicar às pacientes, é que elas tenham acesso à saúde. Então, a gente ainda precisa que aumente o acesso à saúde nessas regiões que estão necessitando, em especial a região norte e nordeste, onde a gente ainda tem pouco saúde da família, pouca atenção de saúde nessas regiões. É questão de governo? Ou não? Também, né? Porque a gente tem que entender a saúde como uma questão integral, né? Então, o planejamento familiar, ele faz parte de uma série de ações que deve compor a atenção à saúde da população. Então, quando o governo não consegue chegar de maneira efetiva em determinados locais do país, né? Existem programas para tentar superar esses problemas, né? Recentemente o programa Mais Médicos veio nessa tentativa de trazer mais médicos para regiões onde havia baixa quantidade de médicos para atender a população. Isso já é um início, né, para tentar superar essas dificuldades que existem para poder alcançar esses direitos que são resguardados lá no artigo 196, né, que a saúde é um direito e um dever do Estado. Eu queria também que a gente falasse aqui, acho que a Lisandra vai ajudar bastante aqui nesse caso, quais são as principais dúvidas das pacientes. No parto, por exemplo, não se pode fazer a laqueadura. Que outras dúvidas que a gente pode também esclarecer aqui, que outras pessoas pode ajudar outras pessoas, né? Claro. Casos que chegam ali específicos, que as pessoas às vezes não sabiam. Uma dúvida muito grande é o dispositivo intrauterino, é o DIU. Né? O DIU gera uma grande dúvida, porque grande parte das pacientes acha que o DIU é abortivo, ou que o DIU aumenta o risco de infecção, ou que o DIU vai dificultar ela engravidar quando ela for querer, né? E na verdade não existe essa relação. A gente tem DIU, esse dispositivo de cobre que é fornecido pela rede pública, ele dura 10 anos, ele tem uma taxa de eficácia muito boa. Então as pessoas precisam desmistificar isso. O DIU não é abortivo, tá? Ele evita a fecundação, ele não aumenta o risco de infecção. A infecção ocorre por outras, principalmente por doenças sexualmente transmissíveis, que não estão relacionados com o dispositivo, né? É um método barato e é um método eficaz. Fora isso, outra dúvida muito comum dos pacientes é o uso do hormônio. Então, tem se falado muito do hormônio como causador de trombose, como causador de doenças outras, né? Derrames, infartos. Então, tem se falado nisso. A gente sabe que aumenta essa probabilidade. Então, uma paciente que não usa hormônio, ela tem um risco de 1, 2 em cada 10 mil. E a que usa de 2 a 8 vezes. Mas, mesmo assim, ainda é pouco em relação a 10 mil pacientes. Então, alguns métodos hormonais, eles diminuem esse risco. Então, o que a gente orienta é que sempre converse com o médico, que ele tire uma história clínica completa, avalie e que para cada paciente existe um método contraceptivo adequado. Então, eu não tenho nenhum que dá certo. Não, tem um que dá certo, só que a gente ainda não conseguiu encontrar porque a gente ainda não fez a resposta adequada. Mas a gente tem sim, a gente tem milhares de métodos para conseguir essa contracepção adequada. Vou pedir aqui licença para vocês, a gente vai fazer uma rápida pausa e volta daqui a pouquinho. No segundo bloco a gente segue com essa conversa e fala também sobre economia, no que diz respeito ao planejamento familiar. Guarde aí, um minutinho só. Nós estamos de volta com o Fórum e o assunto de hoje é planejamento familiar. A gente terminou o bloco anterior falando sobre falar simples, falar de forma bem simples com as pessoas. Muita gente é de baixa renda e isso também é uma necessidade, de forma geral. É um desafio isso? Sim, é um desafio. Ter acesso a essa linguagem é essencial, né? Então, falar a língua portuguesa, falar com clareza, isso é essencial para qualquer tipo de paciente, não só de classe baixa, né? De qualquer classe social, é muito importante. Agora, uma dificuldade que a gente tem é que são muitos métodos que a gente tem que oferecer aos pacientes. Então, como eu falei, são vários métodos hormonais, não hormonais, então é muito difícil a gente ter termos de consentimento para todos eles, você entende? Então, assim, o que a gente tem é que, além do termo de consentimento, o mais importante é esclarecer e conversar, explicar e orientar o paciente de quais são os riscos e os benefícios de cada um desses, para que ele saia da consulta bem esclarecido, né, independente da classe social.
Até no direito a gente tem essa questão, né? A questão do juridiquês, que a ideia é evitar o juridiquês. Aqui é a mesma coisa. É claro, né? O operador do direito tem essa característica de ser prolixo, né? Por natureza. Mas a gente deve realmente cada vez mais buscar uma linguagem acessível, porque o direito é para todos, né? E o Brasil, ele tem essa característica de ter assumido no seu próprio texto constitucional a saúde como um direito. Então, o Brasil, ele é ponto fora da curva nesse sentido, né? Ele avançou bastante em relação a vários outros países. O Brasil, tem o Reino Unido, tem o Canadá, que são países que têm sistemas de saúde parecidos com o nosso, mas grandes potências ocidentais, como os Estados Unidos, a saúde não é reconhecida como um direito de todos. Então, para poder fazer valer esse direito, ele tem que ser cada vez mais acessível e a linguagem faz parte desse processo. A gente falava no comecinho do programa que hoje, né, a nossa média é de 1,8 filho por casal. Ali em 1970 eram 5 filhos. Agora, existe no limite? Se a gente chegar em 1 filho por casal, será que não é muito pouco? Isso tem sido bastante discutido, né, Jorge? A gente acredita que sim, porque realmente 1 filho por casal, a dificuldade que vai ter é que a gente vai diminuir o número de jovens, né, de jovens trabalhadores, né, economicamente ativos, e aumentar muito o número de idosos. A gente ainda tem hoje mais jovens do que idosos, mas se a gente diminuir muito essa taxa de fecundidade, a longo prazo a gente pode, nem fala longo, a médio prazo, a gente já pode ter realmente essa inversão, ter um país muito mais idoso, um país com muito mais idosos do que jovens. E aí a gente entra na outra parte da lei do planejamento que fala sobre não só a contracepção, também sobre a concepção. Então, vai chegar um momento em que a gente vai ter que conversar mais ainda, em especial na área pública de saúde, sobre ajudar os casais a engravidar. Como fazer para aqueles casais inférteis, aqueles casais que precisam de técnicas de reprodução assistida, que são extremamente caros ainda, são de difícil acesso, né? Uma técnica de inseminação artificial custa R$3.500, uma técnica de fertilização in vitro chega a R$20.000. Então, a gente tem que ver como fazer para aumentar o acesso desse grupo de pacientes. E o serviço público tem que pagar? Não, no serviço público, hoje o SUS já garante esse acesso a esses mecanismos de reprodução assistida, né? Ainda que de forma limitada. Acho que são 12 clínicas espalhadas pelo Brasil que realizam esse procedimento pelo Sistema Único de Saúde. Hoje a grande discussão, ela está no âmbito dos planos de saúde. Uma vez que a Lei 9656 de 98, que é a Lei dos Planos de Saúde, ela coloca que toda doença que esteja amparada pela CID, que é a Classificação Internacional de Doença, deve ter cobertura pelo plano de saúde. E a infertilidade é caracterizada como uma doença pela CID. Então, o plano de saúde deveria oferecer, em tese, mecanismos de reprodução assistida, uma vez que é alternativa para as questões relacionadas com a infertilidade. Essa discussão hoje ela está no judiciário, já tem várias decisões favoráveis pelos tribunais de justiça do Brasil afora, garantindo aos casais esse direito, né, mas que a priori foi negado pelo plano de saúde, mas que vem sendo garantido mediante a busca da tutela jurisdicional. É uma batalha na justiça mesmo. É uma batalha na justiça, mas os juízes entendem que como o planejamento familiar, ele inclui pela lei tanto a concepção quanto a contracepção, e que o plano de saúde deve cobrir todas as doenças que estão elencadas lá na Classificação Internacional de Doenças, então, naturalmente, ele também deve cobrir esses mecanismos de reprodução assistida. Tem muita procura, Lisandra, no serviço público? Tem sim. Aqui em Brasília, por exemplo, a gente tem um serviço público de saúde só, que tem um acesso limitado, então a gente tem uma fila de 4, 5 anos para que essa paciente entre no sistema e consiga fazer o seu tratamento. É longo, né? É muito longo. E uma preocupação é que uma das coisas que mais aumenta a taxa de sucesso do tratamento é a idade materna. Então, se essa paciente entra com 35 anos, ela vai ser chamada para iniciar o tratamento aos 40. E aos 40 anos, a nossa taxa de sucesso da fertilização in vitro é em torno de 5, 10%. Então, é difícil, né? O sistema público de saúde precisa avançar muito nesse sistema para ajudar essas pacientes, né? Ou aumentar o número de pacientes pelo plano de saúde. É hoje o que a gente teria para ajudar. Agora hoje 10% dos casais, hoje é uma estatística de 5 a 10% dos casais têm alguma dificuldade para engravidar. Então, é uma população muito grande aí de casais que estão precisando de ajuda. É importante observar que na Europa, nos países europeus ocidentais, onde já teve a inversão dessa pirâmide demográfica, onde a população velha já é uma parte considerável, já existem mecanismos
proporcionados pelo Estado de poder fornecer a reprodução assistida para a população. Não só através do próprio financiamento do procedimento, mas através até de incentivos, né, para a família. Não, você pode ter o filho que nós vamos dar uma bolsa, né, de tantos euros para poder você cuidar dessa criança. Justamente por causa dessa necessidade, porque lá a população velha está crescendo muito e a população jovem diminuindo. Então isso vai ter um impacto a longo prazo, né, bastante considerável. Voltando àquele caso, Lisandra, das mulheres que não conseguem engravidar, há muita procura, como você falou, a fila é longa. O ideal é descobrir o mais cedo possível? Sim, o ideal hoje em dia a gente tem uma preocupação na área da saúde, porque as mulheres estão tentando engravidar mais tarde, né? Elas começam a estudar, depois entram na faculdade, depois iniciam seu trabalho, vão fazer mestrado, doutorado, viajar, e aí vão deixando o projeto de engravidar para mais tarde. E às vezes elas já começam a tentar engravidar após os 30 anos, para descobrir que tem infertilidade após 1 ano de tentativa. Então a gente diz que tem infertilidade após 1 ano. Então começa-se a procurar uma assistência médica depois de alguns anos. Às vezes, muitas vezes eu tenho visto no meu consultório, eu trabalho com reprodução assistida, e eu tenho visto pacientes que começam a tentar engravidar por volta dos 40 anos, onde a nossa taxa de gestação em média é 5% naturalmente, né? Ou 10%, 5%, 10%, 15% com o tratamento de reprodução assistida. Então, a orientação que a gente dá como médico é de que as pacientes comecem a tentar engravidar mais cedo. O ideal é que as mulheres tenham seus filhos, todos eles até os 35 anos. Uma outra ideia que tinha que o primeiro filho precisava ser até os 35, o outro podia ser depois, não. Todos eles até os 35 anos, para que a gente tenha uma gravidez mais saudável, né? Porque a idade também dificulta o processo do pré-natal, aumenta o risco de doenças, e que a gente possa engravidar. Então, a orientação hoje é que a gente comece nessa tentativa. E quais são os tratamentos para engravidar? A gente tem basicamente 3 tipos de tratamento: o coito programado, que é ter relações num período determinado, em casa mesmo; a inseminação artificial, que é um procedimento onde a gente faz o preparo do sêmen e coloca ele dentro do útero no período fértil; e a fertilização in vitro, onde a gente aspira o óvulo, leva ao laboratório, junta com o espermatozoide, forma o embrião, pega o embrião pronto e coloca dentro do útero, faz a transferência embrionária. Então, basicamente, são esses 3 tratamentos. E os 3 são feitos no serviço público, no SUS? Sim, só que como o Dr. Jorge falou, a gente só tem 12 locais no Brasil. Então, por exemplo, na região norte não tem nenhum. Na região nordeste a gente só tem 2. Muito ainda está na região sudeste dessas clínicas públicas. Um casal que não tem filho, como é que ele se planeja? Inicialmente, lembrar que a idade materna é muito importante. Então, planejem ter os seus filhos até os 35 anos, né? Não deixem para engravidar com 35, 38, 40 anos, porque a gravidez não vai ser saudável e tem o risco de não conseguir. Após o início da tentativa, até os 35 anos, 1 ano de tentativa é normal. A nossa taxa mensal de fecundidade é 20%. Né, no ser humano, mas depois de 1 ano procurem ajuda, procurem um especialista para fazer essa orientação. E a orientação atual, inclusive, é que acima de 35 anos aguarde somente 6 meses de tentativa para já começar algum tipo de pesquisa de infertilidade. Essa é a orientação que a gente dá atualmente. Mais algum recado? Não, é isso. Sempre poder se resguardar, pensar na Constituição Federal, que o planejamento familiar é muito importante, né, e que a busca pelos direitos, né, se faz no âmbito da família também. Gente, é isso. Muito obrigado pela presença dos 2 aqui com a gente. Obrigada. Obrigada. Bom, o fórum termina aqui. Eu agradeço mais uma vez ao advogado e mestre em Saúde Global e Diplomacia da Saúde, Jordão Horácio, e a chefe da Unidade Materno-Infantil do Hospital Universitário de Brasília, Lisandra Paravidini Sasaki. Reveja este programa pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br. Você pode também mandar um e-mail para a gente. O endereço é forum@stf.jus.br. E até o próximo programa. Tchau.